a desenhar quando eu estou a ensaiar? Ou costumas estar a ver? Ou como é que costumas? Às vezes desenho quando em ensaios, mas não é até porque muito cedo o Rogério começa nos ensaios a trabalhar com luz e às vezes é não consegues ver nada. Quer dizer, às vezes consigo com o telemóvel e tal, mas é um bocadinho difícil, portanto acabo por fazer por ser mais um ato solitário. E porque eu também não, a desenhar não sou muito rápida. E portanto, essa coisa de estar a ver os atores. Sim, não dá não é uma coisa que me ajude muito. E portanto acabo por fazer depois. Mas tu usas a memória dos movimentos deles para os desenhos? Sim, isso sim. Até porque os desenhos para mim são um instrumento de trabalho para poder comunicar com o encenador, sobretudo o que é que quero fazer, e com os atores, mas para mim também funciona como modo de perceber como é que as coisas funcionam, poderão vir a funcionar. Sim. E portanto às vezes essa coisa de apanhar o movimento dos atores Nós queríamos. O ponto de partida era um dispositivo cénico que citasse as proporções e as soluções espaciais do teatro grego institucionalizado, porque, digamos, os teatros em pedra são até posteriores à escrita deste texto, que é século V, ok, mas é 421 a.C. e nenhum dos grandes homens de teatro gregos, quer os da tragédia, quer o Aristófanes na comédia, nenhum deles teve a possibilidade de ver as suas peças feitas naquele teatro que nós conhecemos ainda hoje e que foi alterado significativamente no período romano. E então, esse ponto de partida, que era citar as proporções e a tipologia do teatro da scena grega, não é? Nós queríamos não propriamente fazer uma coisa de reconstituição arqueológica, porque não achávamos isso absolutamente desinteressante, mas que a partir dessa estrutura base, dessa infraestrutura, pudesse acolher sinais que remetessem para a presença da guerra. Não é? E daí termos pensado que o frontão do cenário pudesse ser como um bunker, de alguma forma, blindado, que tivesse marcas, que são marcas terríveis, não é, da presença da guerra, portanto as explosões, os buracos de obus, e portanto haver aqui sim uma viagem até intemporal, porque se os instrumentos de guerra se mudaram, digamos, o resultado do ponto de vista da relação dos humanos com isso é igual, não é? E de facto não é nada disso. A proprietária foi realmente engraçada. A proprietária, nós fomos criando a proprietária, porque ele dizia que a proprietária tinha que ser moderna, não tinha que ser, por isso é que surge este desenho, não é? Porque era uma pessoa moderna, mais chique, que fingia que era pobre, que não tinha dinheiro, mas de realidade tinha. E a Érica pegou nesse Rob, nesse tipo shell Rob que eu tinha esvoaçante, e aquilo resultava muito bem, porque ela, ao mexer-se, fazia uns movimentos, mas depois ele achou que era demais o esvoaçar, e então pediu, então se ela fosse sair, se fosse à ópera, mas não pode estar demasiado requintada, então encontrou habilmente entre o foleiro e o requintado. Mas o movimento que ela faz, aquela coisa assim para trás, faz lembrar o esvoaçar, faz, porque vem daí já. Curioso. Porque ela incorporou, eu acho que ela incorporou, ainda foi algum tempo de ensaios com esse Rob Shile, e ainda tentámos encontrar o vestido que ela tem hoje curtinho. E eu ainda tentei, eu tinha um tecido dourado que tinha comprado para os deuses e fiz uma simulação de tipo uma coisa assimétrica que arrastava. E como arrastava, ela conseguia manipular e recuperar esse movimento. Mas depois resultava muito bem enquanto vestido. Em palco
Eu e o Peter ficámos assim, é demasiado glamour, parecia que ela ia aos Globos de Ouro, estás a ver? Então já não colava com o lado classe baixa que eu queria. O polícia. Sempre com esta ideia da livraria, das estantes da livraria sempre já estavam avançadas. Portanto, esta primeira parte já estava mais ou menos definida. O que era mais complicado era mesmo a parte de trás. Quando isto abre tudo, não é? O que é que acontecia ali atrás? O que é o País das Maravilhas? O que é a Terra do Nunca? Na perspectiva do autor e do Carlos Avilés, não é? E na minha, não é? E de repente foi uma coisa que foi um trabalho de construção progressiva. Não foi uma coisa que me surgisse logo. A primeira coisa que me surgiu foi aquele estrado, o palco, aquele palco Da Alice. E sabia que queria o xadrez como elementos para a parte da Alice, mas depois as personagens que estão ligadas também jogam xadrez. Sim. Portanto eu não podia ficar só ali com aquilo, tinha que haver ali uma ligação, ou seja, depois surgiram as peças de xadrez. O Carlos Avilés não quis um tabuleiro completo, queria reduzir ao mínimo, e então o que é que optámos pelas rainhas. Sim. Rainha vermelha, rainha branca, portanto eles estão a jogar com as peças que são personagens chave da Alice por trás do espelho e da Alice no País das Maravilhas. Ele diz, e eu digo isto que é assim, realmente acho que poseiam, não é? Acho que já ficamos. Parceria conseguida, 10 pares de sapato. Elas trazem os sapatos do Galinhano. Pois. Então percebemos a herança deles todos, eles trazem. Porque no texto ele fala muito dos sapatos, ele usava muitos sapatos, ele tinha uma mala cheia de sapatos que nunca calçavam. Por isso eles depois aparecem também descalços. Sim, ele fala daquela questão de pisar, o que é que ele pisa. Sim. E portanto, isso para nós ia ser. Mas depois comecei a gostar da ideia de eles terem os sapatos iguais, dos sapatos serem todos muito parecidos, não é? A forma só há dois ou três modelos diferentes, não é? Depois as cores é que variam, os materiais. Mas eu comecei a gostar delas terem aqueles sapatos, acho que as agarrava mais ao chão. Embora a outra não é? A outra lá está, tem uns sapatos que vão mais para aquele estilo, já são uns melissas, é outra coisa. As provas, isto aqui é uma coisa, não é? Mas depois quando a Isabel percebeu que ele tinha aros, primeiro aquilo veio em aros, só os aros, construiu uma estrutura. E inicialmente, como era para ser este, e era para ser uma coisa estática, porque era quase uma estátua, não era bem um homem, era uma personagem, um alien, uma coisa. Só que quando começamos a colocar verticais e a travar, mas depois a Isabel desistiu, então eu forrei com tecido, e aquilo, na prova a Isabel percebeu que ele tinha movimento, percebes? E de repente, espera aí, se calhar isso é mais interessante. E eu disse, olha, então não vamos para já fazer este bocado tapar a cara. Liga à ventoinha, porque entretanto a ventoinha já tinha chegado e nós já tínhamos experimentado, e eu gostei imenso da imagem deles só a fazer o corpo ou assim, a fazer qualquer coisa, só a experimentar com a ventoinha, então achei que não era necessário e disse, mas continua a avançar com este. É verdade, é um bocadinho. Mas lá está, são coisas, estás a ver, que no desenho, se calhar na minha cabeça elas existem muito mais claras, porque existem, mas depois eu consigo perceber que para eles, elas têm que existir fisicamente para eles conseguirem perceber e usufruir e tirar proveito delas. E realmente só quando a Isabel percebeu o que é que isto era, é que ela conseguiu perceber o que é. E é verdade, porque aqui é uma coisa estática. Não... Olha, e desses desenhos todos que tu tens aí, há assim um que tu achas que foi determinante para aquilo que tu estavas a pensar na altura? Que te ajudou a decidir alguma coisa que era... Sim, é aquele... Como é que foi? Aquele da jogada, o primeiro que aparece é aquele dos... É este. Este para mim foi onde eu... onde o gesto de ser... Sim, e onde eu percebi que ainda que este não representa, quer dizer, isto não é a solução que está em palco. No sentido, não é a solução que está em palco. Sim, é outra. Para lá, tudo bem, vais para lá e vens para cá, dá essa sensação. Mas este é outra coisa, mas foi onde eu achei mesmo que, pronto, foi onde eu para mim este desenho é